Fala, galera da segunda série, beleza? Então vamos continuar a nossa aula. Unidade 1, sintaxe do período composto, orações coordenadas e subordinadas, substantivas e adjetivas. O capítulo é o 3, estrutura do período composto, certo? Parte teórica, como eu já disse, página 38. Os slides que eu preparei, eles estão relacionados a uma pequena revisão. Então vamos lá, frase, oração, período. Vamos entender mais uma vez quais são as diferenças, qual o conceito de cada elemento. A frase é todo o enunciado de sentido completo, ou seja, tudo aquilo que transmite uma comunicação. Se eu disser palavras aleatórias, eu não terei uma frase, mesmo tendo letra maiúscula, ponto final, mas eu não terei uma frase porque eu não tenho sentido completo. E uma única palavra é capaz de transmitir um sentido completo. Por isso, uma única palavra também é uma frase. A frase ela pode ser nominal ou ela pode ser verbal. Quando ela será nominal? Quando não apresentar nenhum verbo. E a frase verbal, quando apresentar verbo, exemplo de está lindo. No próximo slide eu coloquei bem ilustrativo para vocês compreenderem o que é frase, oração, período. Então, a frase nós estamos falando da comunicação, certo? Essa comunicação pode ser verbal ou nominal. A oração é uma situação em torno de um verbo ou locução verbal. Então, quando eu tenho oração, o meu verbo ele está dentro do meu predicado, certo? Sempre. E o predicado ele pode ser verbal, nominal e verbo nominal. Verbal, quando a palavra principal é um verbo, nominal um nome, depois quando eu tenho um verbo e um nome. E isso nós já vimos em momentos anteriores. O período é quando eu tenho a comunicação completa, né? Que eu disse já do ponto ao ponto. O período pode ser chamado de simples, quando ele apresenta uma única oração, ou período composto, quando ele apresenta mais de uma oração. Aí depois eu coloquei, né, mais uma vez a diferença e coloquei lá nos exemplos de frase. Fogo, ou seja, exemplo de frase nominal. Estou em casa, estou é verbo, frase verbal. O que muitos confundem, pessoal, e que me perguntaram no privado, inclusive, a diferença entre frase verbal e oração. Nós vamos perceber que a diferença é o momento que elas terminam, certo? Uma frase verbal, ela pode ter diversos verbos. Uma oração é uma situação comunicacional em torno de um verbo ou de uma locução verbal, beleza? Vamos ver lá, ó. Ele pediu que colaborássemos. Vamos pensar um pouco. Quantos verbos eu tenho? 2. Colaborar e pedir. Se eu tenho 2 verbos, 2 orações, mas eu tenho uma única frase, uma frase verbal. Dentro dessa frase verbal, eu tenho um período chamado de composto, porque eu tenho 2 orações lá dentro, tá bom? E para dar sequência às nossas atividades, vocês farão agora, páginas 44 e 45, o restante dos exercícios, do exercício 7 ao exercício 12. Na última aula funcionou demais a nossa correção, então nós faremos do mesmo jeito. Eu vou chamando aluno por aluno para corrigir no grupo as atividades. Vamos manter a mesma linha da aula passada, de maneira organizada, para que todos possam compreender, beleza? Acredito em vocês, hein, galera? Um beijo!